O sol refletia sobre as águas da Laguna Ebrié, enquanto os barcos de pesca deslizavam suavemente em direção ao porto. O centro de Abidjan fervilhava com o ritmo dos trabalhadores, dos comerciantes que expunham seus produtos nos mercados coloridos e das crianças que brincavam nas ruas. Jesus caminhava entre eles, observando cada rosto, sentindo cada coração. Sua presença não chamava a atenção pela aparência, mas pelo olhar. Um olhar que parecia enxergar além do que os olhos humanos podiam ver. Um homem idoso, sentado à sombra de um cacaueiro, o notou e perguntou: Estrangeiro, quem és tu? De onde vens? Jesus se aproximou e respondeu com um tom sereno: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Vim falar à Costa do Marfim, porque vejo suas lutas, seus anseios e sua sede por justiça e paz. Um grupo de jovens trabalhadores se aproximou, curiosos. Um deles, com as mãos sujas de terra, perguntou: Senhor, trabalhamos duro, cultivamos nossas plantações, mas nossa terra ainda sofre. Muitos lucram, mas poucos prosperam. Nossos pais viveram tempos de guerra e agora queremos um futuro melhor. O que tens a nos dizer? Jesus olhou ao redor e disse: A terra da Costa do Marfim é fértil e seu povo é forte, mas nem sempre aqueles que colhem são os mesmos que semeiam. O homem pode buscar sua própria justiça, mas sem verdade, a paz não dura. Eu vos digo: buscai primeiro o reino de Deus, e tudo o mais vos será acrescentado. O povo murmurava entre si. Eles conheciam o peso da desigualdade e da luta por um amanhã mais justo. Então, uma mulher que vendia tecidos no mercado perguntou: Senhor, e aqueles que governam nossa terra? Alguns prometem mudança, mas a injustiça ainda existe. O que devemos fazer? Jesus olhou para o horizonte, onde o sol começava a se pôr sobre os arranha-céus de Abidjan, e respondeu: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Mas não olheis apenas para os governantes, pois a mudança de uma nação começa no coração do povo. Se cada casa viver em verdade, se cada um amar ao próximo como a si mesmo, a luz brilhará sobre a Costa do Marfim. O silêncio tomou conta do mercado. Aquela mensagem era diferente das promessas dos homens. Jesus sabia que ainda havia mais a dizer. Agora, ele lhes mostraria a realidade de sua nação e o que poderia ser transformado. O sol já se punha sobre Abidjan, refletindo tons dourados nas águas da Laguna Ébria. O povo ainda rodeava Jesus, atento às suas palavras. O murmúrio do mercado diminuía, pois todos queriam ouvir o que ele tinha a dizer sobre a Costa do Marfim. Jesus olhou para um grupo de agricultores que vendiam cacau e café. Suas mãos eram marcadas pelo trabalho árduo, mas seus rostos traziam a incerteza de quem não sabia se seu suor traria recompensa justa. Vossa terra é rica, mas vosso povo ainda sofre. O cacau e o café crescem nos vossos campos, mas muitos de vós não provam do fruto do vosso próprio trabalho. Dizei-me que aproveita ao homem cultivar e colher, se outros levam sua recompensa. Um ancião assentiu, concordando. Sua voz era firme, carregada de experiência. Senhor, muitos dos nossos pais lutaram para ver esta nação em paz. Houve tempos de guerra, de divisão, e hoje buscamos um futuro melhor. Mas por que ainda há desigualdade? Porque a riqueza de nossa terra não traz justiça para todos. Jesus suspirou e respondeu: A paz que se sustenta apenas por acordos humanos é frágil como a areia diante do vento. Muitos buscam o poder para si mesmos, mas esquecem de cuidar dos pequenos. Eu vos digo, aquele que governa com justiça será honrado, mas aquele que oprime o povo será julgado. O povo se entreolhou. Eles sabiam que essas palavras eram verdadeiras. Uma jovem estudante aproximou-se e perguntou: Senhor, nós, os mais jovens, queremos um futuro sem corrupção e violência. Mas vemos que às vezes aqueles que tentam fazer o bem são silenciados. Como podemos mudar nossa nação? Jesus sorriu e disse: Não desprezeis os pequenos começos. A mudança começa em cada coração. Se quiserdes ver uma Costa do Marfim renovada, precisais decidir hoje viver em verdade, sem esperar que outros façam por vós. Cada ato de justiça, cada palavra de verdade, cada escolha correta são como sementes que em tempo certo darão frutos. O povo começava a entender. Não bastava esperar que os líderes mudassem tudo. A transformação deveria nascer no coração de cada cidadão. Jesus então caminhou um pouco mais pela praça e viu um menino segurando um pedaço de pão seco. Seus olhos brilhavam de fome. Com compaixão, ele olhou para a multidão e disse: Eis aqui um filho da Costa do Marfim. Se uma nação permite que seus filhos passem fome, pode ela dizer que está em paz? Lembrai-vos disto.
A verdadeira prosperidade não é apenas ter riquezas, mas garantir que ninguém seja esquecido. Quem cuida do órfão e da viúva será grandemente abençoado. As palavras de Jesus pesaram nos corações. Havia muito a ser feito. Mas ele não apenas apontaria os problemas, ele lhes mostraria o caminho para a esperança. O silêncio tomou conta da praça. As palavras de Jesus não apenas expunham a realidade da Costa do Marfim, mas também despertavam um desejo profundo de mudança. O povo sabia que algo precisava ser feito. Mas como? Um pescador, com as redes ainda molhadas do trabalho no mar, aproximou-se e perguntou: Senhor, ouvimos tuas palavras e sabemos que são verdadeiras. Mas como podemos mudar uma nação inteira? Somos pequenos diante dos poderosos. O que podemos fazer? Jesus olhou para ele com compaixão e disse: Não vos enganeis. Uma pequena chama pode iluminar uma cidade inteira. A transformação de uma nação não começa nos palácios, mas nos corações. Se quereis mudança, começai por vós mesmos. Ele fez uma pausa, deixando suas palavras penetrarem fundo na alma do povo. Então continuou: Se cada família ensinar seus filhos a andar na verdade, se cada comerciante for honesto em seus negócios, se cada trabalhador fizer seu serviço com justiça, e se cada governante lembrar que sua autoridade vem de Deus e não de si mesmo, então vereis um novo amanhecer sobre esta terra. O povo murmurava entre si. As palavras de Jesus eram simples, mas carregavam um poder transformador. Uma mulher, segurando seu bebê nos braços, olhou para ele com lágrimas nos olhos e perguntou: Senhor, queremos uma Costa do Marfim sem corrupção, sem violência, sem fome. Mas e aqueles que persistem no mal? Como podemos viver com esperança se há tantos que ainda escolhem o caminho errado? Jesus a olhou com ternura e respondeu: O joio cresce entre o trigo, mas no tempo certo ele será separado. Não vos canseis de fazer o bem, pois no momento certo colhereis os frutos. O mal pode parecer forte por um tempo, mas a verdade sempre prevalecerá. Um líder comunitário, respeitado por muitos, tomou coragem e perguntou: Senhor, e os líderes de nossa nação? Alguns desejam o bem do povo, mas outros buscam apenas seus próprios interesses. Que será deles? Jesus olhou para ele com seriedade e disse: Todo aquele que recebe autoridade prestará contas diante de Deus. Os líderes que governam com justiça serão honrados, mas os que exploram o povo enfrentarão julgamento. Pois está escrito: Ao que muito foi dado, muito será exigido. A multidão sentiu um peso naquelas palavras. Elas eram justas, eram verdadeiras. Jesus então estendeu as mãos e proclamou: Costa do Marfim, o Pai Celestial não se esqueceu de vós. Ele deseja restaurar vossa terra, sarar vossas feridas e trazer prosperidade verdadeira. Mas precisais escolher: seguireis os caminhos do mundo ou os caminhos de Deus? Se vos voltardes para ele, vereis o milagre da transformação. A esperança começou a brilhar nos olhos do povo. Mas Jesus ainda tinha um último chamado a fazer. A brisa da noite começava a soprar sobre Abidjan, trazendo consigo o perfume do oceano. O povo continuava reunido ao redor de Jesus, com os olhos fixos nele. Suas palavras tinham despertado esperança, mas também um senso de responsabilidade. Agora, todos esperavam para ouvir seu último chamado. Jesus olhou para os rostos diante dele. Homens e mulheres, jovens e idosos, ricos e pobres. Todos ansiavam por um futuro melhor. Então, com uma voz firme, mas cheia de amor, ele declarou: Costa do Marfim, eis que vos dou um caminho. Segui a verdade, a justiça e o amor. Não endureçais vossos corações como nos tempos de divisão, mas reconciliai-vos uns com os outros, pois aquele que perdoa e busca a paz será chamado filho de Deus. Um jovem, segurando um livro escolar, levantou a mão e perguntou: Senhor, como saberemos que Deus ainda está conosco? Como ter certeza de que ele nos guiará? Jesus sorriu e respondeu: O Pai nunca abandonou esta terra. Ele está convosco em cada amanhecer, em cada semente que cresce, em cada criança que nasce, em cada ato de justiça. Mas se quereis ver sua glória, abri vossos corações e deixai que ele reine sobre vossa nação. Um comerciante, segurando uma balança usada para pesar cacau, se aproximou. E se falharmos, Senhor? Se tentarmos mudar, mas o mal persistir? Jesus olhou para ele com ternura e disse: Não temais, pois eu vos digo, a luz sempre vence as trevas. Mesmo que o caminho pareça difícil, aquele que perseverar verá a recompensa. Não depositeis vossa esperança apenas nos homens, mas confiai no Pai Celestial, pois ele é fiel para cumprir suas promessas. A multidão ouviu em silêncio. As palavras de Jesus não eram apenas conselhos,
Era um chamado à ação, uma oportunidade de redenção. Ele então abriu os braços e proclamou: Costa do Marfim, voltai-vos para mim, pois eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem me seguir não andará em trevas, mas terá a luz da vida. O tempo de transformação chegou, não endureçais vossos corações. O vento soprou suavemente, como se a própria criação estivesse confirmando suas palavras. O povo olhou ao redor, se indiferentemente. Alguns choravam, outros sorriam. Havia um novo brilho em seus olhos, o brilho da esperança renovada. Jesus então começou a caminhar entre eles, tocando levemente os ombros de alguns, olhando nos olhos de outros e sem precisar dizer mais nada. Ele já havia plantado a semente da transformação. João 8,12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Esse versículo reforça o chamado de Jesus para que a Costa do Marfim se volte para ele e caminhe na luz, deixando para trás as trevas da corrupção, da injustiça e da divisão.